Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cantígio na vaga de Gabriel, Xavier de zagueiro, que história é essa? O Adson também tá de volta, um time bem ofensivo para jogar com o Palmeiras, mas eu não sei não. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, vamos projetar esse time do Corinthians contra o Palmeiras no derby. Pelo menos das informações que chegam, vocês sabem, a gente não pode acompanhar treinamentos mais no CT Joaquim Grava, então as informações obtidas, elas vêm através da assessoria de imprensa e também de algumas informações de bastidores que a gente consegue colher. O Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, publicou ainda na quarta para quinta-feira de que o Xavier, cotado, inclusive para substituir o Gabriel, que está suspenso para esse jogo, 2 jogos, né, porque ele recebeu o terceiro amarelo contra o América e na sequência foi expulso. Como ele estava pendurado, né, com 2 amarelos, recebe o terceiro mais o vermelho direto, 2 jogos de suspensão. O Xavier estava treinando como zagueiro nos trabalhos táticos durante a semana. E aí, eis que da quinta para sexta-feira, o jogador substituído para atuar na volância, ali na abertura de meio campo, foi o colombiano Victor Cantillo. O que mais me surpreende nessa história toda é que o Cantillo não vinha sendo utilizado nem em raros momentos, nem para entrar no decorrer dos jogos, nunca mais foi utilizado pelo Silvinho, foi simplesmente arquivado. E mesmo quando ele precisou de um jogador de contenção ali, a escolha foi pelo Xavier, ou pelo Rony, antes de machucar, que faz até a função de um segundo volante. Mas mesmo quando o Gabriel era esse segundo homem no tripé de meio campo, especialmente na reta final com o Wagner Mancini e começo de trabalho do Silvinho, o Cantillo até era esse primeiro cara. Só que houve digamos, a consciência de que o Cantillo, como primeiro homem, ele perderia muito no combate, na força física, na marcação, e por isso o Gabriel foi recuado para a primeira função, e aí sim você deu oportunidade para o Rony, vieram o Juliano e o Renato ali para fazer mais a armação, e o Gabriel foi esse cara que até certas vezes, em determinados momentos, ficou isolado ali no sistema de marcação e foi facilmente batido em vários jogos. O Cantillo é um cara que tem menos poder de marcação ainda que o Gabriel, mas ele tem muitas virtudes. Eu sou fã desse jogador por outras tantas potencialidades que ele possui, como, por exemplo, saída de bola, bom passe, inversão de jogo, passe entre linhas, ligação direta. Na primeira função você ganha muito com o Cantillo em todos esses quesitos, porque ele é um cara que encontra jogadores de uma forma muito fácil. Ele faz a bola girar, ele acerta muito passe, eu realmente gosto muito dele. O que me surpreende é que ele foi arquivado e de repente alçado agora à condição de um substituto do Gabriel. Justamente quando você tem mais jogadores do meio para frente que não tem necessariamente o poder de marcação. Eu sei que o Juliano também marca, o próprio Renato, jogando um pouco mais recuado, pode fazer essa função, mas se você pretende escalar esses 4 reforços do meio para frente, colocar um sistema bem ofensivo, eu acho muito arriscado você colocar o Cantillo como esse primeiro homem e não o Xavier. Fazer o Cantillo com um outro volante, como por exemplo o Xavier, fazer 2, você vai ter que tirar um desses 4 reforços que chegaram ou o centroavante Jô. Você vai ter que mudar o sistema. Mas não é a escalação que está digamos, se aventando, se projetando. A escalação é Cássio, Fagner, Fábio Santos, de contrato renovado agora, João Vitor e Gil na zaga, essa linha de defesa todo mundo já sabe de cor e salteado. Vamos para o meio de campo, aí que vem a dúvida. Na ausência do Gabriel, Cantillo é a escalação prévia com a linha de 4, no 4-1-4-1. Ou dá para fazer também um 4-3-3, né, dependendo do sistema, de que forma as peças se desenvolvem dentro do campo. Com o William aberto pela direita, os 2 centralizados, Renato e Juliano, Roger pela esquerda e Jô na frente. Se você tirar o Jô e fizer um ataque com William e Roger Guedes lá na frente, num 4-4-2, você consegue botar mais um volante. Cantillo e Xavier, por exemplo, Juliano e Renato, com William e Roger Guedes. O que eu penso que seria uma escalação mais equilibrada, até pela contribuição que o Jô não vem dando para o time. Então, me espanta muito o Silvinho num clássico contra o Palmeiras, que tem jogadores muito talentosos do meio para frente, rápidos inclusive, como o Dudu, o Rafael Veiga, o Rony, o Luiz Adriano ou o Wesley, jogadores que vão explorar muito tanto os lados do campo quanto o setor de meia cancha da equipe do Corinthians.
me espanta muito se o Silvinho escalar esse time. Mas são as informações que chegam. É claro que a gente está aqui projetando, analisando de que forma isso pode acontecer e depois vamos analisar dentro de campo, de que forma isso vai se desenrolar. Se o Cantillo vai jogar realmente e como vai funcionar esse sistema, se ele vai colocar mais um jogador, mas de novo, aquilo que está se projetando é apenas o Cantillo como um cara marcador e o Juliano e o Renato tendo uma recomposição maior, só que o Renato a gente sabe, né? Ele tem uma limitação física, já está bem fisicamente, eu acho, dá muita entrega, qualidade, mas a intensidade do jogo não vai permitir com que o Renato consiga manter 90 minutos do mesmo jeito. Então você precisa também proteger esse tipo de jogador quando você tem ele em campo. E o Renato vai fazer, pelo menos faria, né, muito melhor ao time do meio para frente, nessa entrelinha entre o meio e o ataque, se ele tivesse mais proteção, para poder exatamente fazer as suas subidas, a sua finalização maravilhosa de fora da área. Como ele fez contra o América, né? Quando ele entra contra o América Mineiro, ele muda o patamar do time, porque ele faz pivô dentro da área, ele consegue encontrar jogadores melhor posicionados, enfim, o Renato entrou muito bem. Se ele for começar o jogo com o Renato, que pelo menos é o que está se projetando, vai ser difícil do Corinthians conter esse Palmeiras com essa escalação. É só uma projeção, é uma análise, digamos, prévia para a gente ver o que pode acontecer no jogo. Mas enfim, o Silvinho precisa muito desse resultado, né? Eu tenho falado aqui durante a semana, nas lives aqui, todo mundo está me perguntando se o Silvinho pode cair, fora Silvinho, aquela coisa toda. Eu não acho que o Silvinho vai ser demitido. Claro que depende das circunstâncias do jogo, né? Se você contar com, sei lá, uma derrota de 4-0 em casa, dependendo da forma como for, fica difícil suportar a pressão. No futebol a gente não pode determinar nada, mas eu não creio que o Silvinho vai ser demitido agora, por conta de todo o cenário que eu já tracei para vocês, os reforços chegaram agora, a direção confia, pelo menos até o final da temporada, depois vai haver uma avaliação, enfim. Então, por enquanto, eu não vejo a possibilidade do Silvinho cair, embora os dois últimos técnicos tenham caído em derrotas pós-derby, né, o Wagner Mancini e, no ano passado, o Thiago Nunes. Mesmo assim, o Silvinho precisa da vitória, né? Ele está no G6 e tudo bem, mas o aproveitamento dele é muito ruim, né? 45%, 33% em casa, são 2 vitórias só em 10 jogos, então vem de 3 empates. E também tem o outro lado, vencer o Palmeiras, um Palmeiras que está disputando a semifinal da Libertadores, que o Corinthians não ganhou ainda esse ano, pode dar aquele fôlego, né? Aquela moral pro Corinthians, pro Silvinho, para ele respirar um pouquinho, pelo menos até o final do ano. E aí depois se faz a avaliação. Não, realmente esse elenco aqui, a gente vai brigar pelo Paulistão, vai brigar por Copa do Brasil, brasileiro, quem sabe. Chegamos na Libertadores, precisamos de um outro técnico. Mas tem todo o segundo turno pela frente, os caras recém chegaram, podem começar um jogo pela primeira vez como titulares, né, esses 4 grandes reforços, e a gente vai ter que, vamos esperar até o final da temporada. Eu acho que é isso que vai acontecer, especialmente se ele vencer o arquirrival, coisa que não aconteceu ainda nessa temporada. Tem outros ingredientes, o Giuliano, por exemplo, vai fazer a sua estreia em clássicos, né, o primeiro jogo, ele se deu muito bem no Rio Grande do Sul, viu? Tanto jogando pelo Inter como jogando pelo Grêmio, era um cara que costumava aparecer, gosta desse tipo de jogo. E o Giuliano está muito empolgado, inclusive a TV Corinthians fez materiais com ele durante toda a semana, né? Abriu a semana com ele, fechou a semana com coletiva. Então o Giuliano está sendo muito badalado para esse jogo também e eu acho que ele pode fazer a diferença. O Roger Guedes é um cara que vai reencontrar, né, o ex-clube pela primeira vez. Cara, na apresentação do Roger Guedes ele já foi perguntado por isso. Tem um derby daqui 20 dias, como é que você imagina encontrar o Palmeiras e tudo mais? Porque ele não saiu numa boa do Palmeiras. Ele oscilou muito, nunca foi unanimidade, brigou com peças do elenco, como o próprio Felipe Melo, ele contou aí recentemente no Bola da Vez da ESPN, que naquele trote violento, né, que ele sofreu na academia de futebol, sobrou chute para o Felipe deu uma encarada nele num treino por conta de uma caneta que ele deu, enfim, ele não saiu numa boa, pediu para ser negociado num jogo que ele ficou fora da Libertadores e aí por isso os caras fizeram o trote com ele, depois ele foi emprestado para o Atlético, aí ele foi muito bem no Atlético e logo foi vendido para o futebol chinês. E ele apagou as fotos do Palmeiras, né, enquanto negociava com o Corinthians, e disse que era um sonho jogar
no atual clube, no Corinthians. Então, será que ele vai estar mordido? Eu acho que sim. Eu acho que ele vai estar querendo fazer, né, fazer com que o Palmeiras se arrependa e tal de algumas coisas. É aquela coisa do futebol que a gente sabe que é salutar, né, em determinado ponto, porque vai fazer com que o Roger se entregue ainda mais, queira fazer ainda mais pelo time do Corinthians. E os outros reforços conhecem muito bem a rivalidade, né? O Renato Augusto jogou 7 derbys entre 2013 e 2015. Então sabe muito bem como funciona. Foi até um período de equilíbrio, assim, né? É uma vitória para cada lado e 5 empates nesses 7 jogos. Já o William, que é curioso, é formado no Timão, só tem um clássico em toda a carreira. Por quê? Porque ele foi vendido muito cedo, né? Ele disputou um clássico em 2007, entrou no decorrer do jogo e o Corinthians perdeu por 3-0 no Morumbi. Ou seja, o William nunca venceu o Palmeiras, só tem esse jogo aí. Vai buscar a sua primeira vitória contra o rival. Marcar o seu primeiro gol. Então, todos esses ingredientes estão colocados neste sábado na Neoquímica Arena. Vai ser um grande jogo, de muita expectativa em relação aos dois técnicos, as duas equipes. O Palmeiras está envolvido na Libertadores, o Corinthians está querendo uma vaga na próxima Libertadores, quer ganhar do rival de qualquer jeito, melhorou o cenário, a expectativa da Fiel por conta dos reforços, da montagem do time. Então, vencer o Palmeiras seria, né, de fundamental importância. Eu só tô duvidando dessa escalação. Eu não sei não, hein, gente? Tô achando que tá rolando aquele velho despiste que é tradicional, não tem ocorrido recentemente, né? É uma prática mais antiga no futebol, né? Treinar com uma escalação e colocar em campo outra. Mas sei lá, vai que acontece. Eu tô achando muito estranho você escalar apenas um volante de marcação, 4 jogadores mais avançados, teoricamente, e um centroavante lá na frente. Será que o Silvinho vai fazer isso? Vamos ter que aguardar. Qual escalação vocês colocariam em campo? E só para fechar, o Adson está de volta, mas vai ser relacionado, né? Não imagino que ele seja titular exatamente pela possibilidade dos 4 reforços. Ele está recuperado do trauma na perna esquerda e seria um bom jogador para segundo tempo. Se o Silvinho botar em campo, né, usar as 5 substituições, ele tem aí o GP, ele tem o Adson, jogadores do próprio Mosquito, para mudar uma partida no decorrer, né, dela, no segundo tempo, caso haja necessidade. Comenta aqui, coloca a tua escalação aí, a gente volta depois do jogo. Até a próxima. Tchau!